Olá, amigos e amigas do Nota Terapia, estamos aqui para mais um filme, comentários de filme. Dessa vez vamos falar de Cruella, um lançamento agora de 2021, dirigido por Craig Gillespie e interpretado pela grande Emma Stone, sobre o clássico da Disney dos 101 Dálmatas, contando a história da perspectiva da vilã. Então acompanha a gente que você vai saber a nossa opinião sobre Cruella. Bom, vamos lá. Luísa, o que você achou de Cruella? Cruella é cruel. Eu gostei muito do filme, eu gosto muito desses filmes que têm saído nos últimos anos, que contam essas histórias super tradicionais que fizeram parte da nossa infância, da perspectiva dos vilões. A gente tem Malévola com a Angelina Jolie, que faz isso. A gente tem outros vilões, né, de outras sagas de histórias infanto-juvenis que fazem muito sucesso. E o Cruella eu gostei muito. Eu acho que olhar essas histórias que a gente conhece já desde criança de outro lugar, de outra perspectiva, faz a gente reviver um pouco dessa nostalgia de estar assistindo um filme que fez parte da nossa infância, mas ao mesmo tempo com algo diferente, com algo a mais, né? E eu acho que no caso de Cruella, para além disso, a gente tem um filme que é um filme muito esteticamente belo, né? Tem uma construção estética e de figurino e de fotografia muito cuidadosos e que fazem o filme ser ainda melhor do que ele poderia ser, né? Sim, eu acho que você tem completamente razão, e eu acho que o mais incrível do filme, e aí que tá o nó que faz esses filmes virarem uma certa polêmica, é que a gente tem um imaginário que existe um filme real. E aí a gente só tem duas perspectivas que a gente pode ver o caso. Ou essas histórias são baseadas no imaginário popular e não existe uma história verdadeira, e por isso ela pode ser contada de qualquer perspectiva, ou ela foi inventada, e quem inventou pode contar a versão que quiser depois, posteriormente, ou qualquer outra pessoa pode pegar essa história e adaptar, né? No caso de Cruella, eu acho que foi uma das melhores adaptações que eu já vi, porque a gente consegue ver que o filme desfaz um pouco essa oposição bem e mal que a gente estava acostumado, tão dicotômica entre lados, e coloca um lado humanizado da Cruella. E colocar um lado humanizado da Cruella é colocar também a construção de uma série de significados que estão na nossa imaginação, né? Se a gente aprendeu a ver o mundo de uma perspectiva tão dicotômica, ouvir a história de outros lados ensina também a gente a complexificar essas histórias. E no caso eu não posso deixar de falar que a Emma Stone é uma das coisas mais lindas do universo. Ela de Cruella tá uma das coisas mais lindas do mundo. Eu poderia ver uma saga tipo Senhor dos Anéis de 9 horas e meia só pra ficar olhando pra aquele rosto, pra aquele cabelo e pra aquele jeito espetacular de mulher. Eu acho que tem uma coisa do que você falou que é interessante, que eu acho que realmente o filme ele desfaz essa dicotomia. Eu acho que isso vai acontecer com todos os filmes que vão abordar as histórias da perspectiva dos vilões, né? Porque no nosso imaginário, e como a gente tá falando de histórias que a gente ouviu e que a gente gostou quando éramos crianças, né? É muito mais fácil separar o bonzinho do mal, né? Nos 101 Dálmatas, a Cruella é a malvada que quer fazer casaco com a pele dos coitados, dos cachorrinhos que são o bem, né? Isso tá muito claro no desenho. Quando a gente pega, então, pra repensar essa história a partir da perspectiva dela e já fora da nossa experiência de infância também, em que a gente tem condições de complexificar um pouco mais a realidade, isso fica mais interessante, né? E nesse sentido é muito legal, e volto a falar da estética do filme porque eu acho que ela sustenta toda a história, mas faz a gente olhar também com outro olhar para a própria estética da Cruella, né? Que contém em si esses dois lados, né? Metade preta e metade branca, que claro, são uma alusão à pele dos dálmatas, mas não só, né? Remontam uma tradição de oposição binária entre bem e mal, Yin e Yang, que nela coexistem, né? Eu acho que o filme faz muito bem essa construção da coexistência do bem e do mal na figura da Cruella, quando a gente consegue acompanhar qual é a história de vida dela, né? Sim, e eu acho que você chamar atenção para essa questão estética do filme, eu acho que é totalmente pertinente, e eu acho que é isso que faz o filme mais legal. Porque se você vai contar a história da perspectiva da Cruella, e a Cruella é uma
grande criadora de roupas, é uma grande estilista, nada melhor do que colocar também o olhar do filme a partir da perspectiva de criação de imagem dessa estilista. Então, o olhar dela sobre o mundo contamina todas as partes da construção do filme. E aí a gente não pode deixar de destacar também a trilha sonora, que é espetacular, que é só feita com músicas muito conhecidas, mas todas elas ganham um significado muito diferente. Ganham uma virada muito rock and roll, né? E nem parecem que são as mesmas músicas, porque todas elas vão contando também a história da Cruella. Parece que é uma trilha sonora que é muito biográfica e não só ilustrativa, né, do filme. E eu vi que muitas pessoas questionaram o fato do filme humanizar essa figura. Romantizar. Vou nem entrar no romantizar, vou ficar só no humanizar. Como se fosse um problema ter humanizado a figura dessa personagem, né? Eu penso que o filme oferece pra gente uma proposta, né, de realmente olhar o mundo sem o olhar ingênuo de que existem dois lados claros em todas as coisas, né? E além disso, ela é um personagem. Se ela é um personagem, ela existe no mundo de alguma forma. Ela é uma pessoa que é construída. E se ele existe e foi construído, ele pode ser construído a partir de várias perspectivas. Então você imaginar que um personagem, a partir do momento que é criado, ele precisa ser submetido a uma função, é de alguma maneira esvaziar a sua própria criação, porque você já tá de cara dando a resposta do produto que você tá construindo, né? E ela é uma vilã, né? Em nenhum momento isso é questionado. A Cruella é uma vilã. Esse é um filme sobre uma das vilãs dos nossos desenhos animados da nossa infância, né? Mas o fato dela ser uma vilã não significa que ela não tenha uma história. E eu acho que esse convite para se aproximar da história de vida da vilã é uma oportunidade da gente olhar tudo com outros olhares, né? E aí, nesse sentido, não faz muito sentido questionar o fato de terem humanizado a Cruella, porque ela é humana, né? Ela é uma humana, uma personagem humana vilã. E como toda personagem humana, ela tem uma trajetória de vida, né? E aí é muito interessante, porque recoloca toda a nossa relação com essa figura da Cruella que a gente tinha do desenho quando a gente entra em contato com essa história. E esse processo é um processo que eu acho que tem só a somar pra gente, em termos mais gerais e também em termos da história em si, né? Sim, então pra concluir a gente pode dizer uma coisa: não instrumentalize os personagens e as existências a partir daquilo que você gostaria que o mundo fosse. Eles têm vivências que precisam ser contadas para que a gente as interprete, para que a gente pense sobre elas. E o nosso papel é justamente dar sentido a essas existências, não necessariamente fazer com que essas existências sejam submetidas àquilo que a gente gostaria que o mundo fosse. Então vamos pro momento mais importante do nosso podcast, que é o momento da nota. Que nota você dá para Cruella e que nota você dá para Emma Stone? A Emma Stone fica com 9,5. Ela tá muito de parabéns. Ela tá arrasante no filme. Só vou falar isso porque acho que vai ser spoiler se eu falar mais. E pra mim, Cruella é um filme 8,5. É um filme muito legal, é um entretenimento muito legal. A construção do filme em termos estéticos está muito interessante. A trilha sonora é realmente maravilhosa. É muito legal essa nostalgia de entrar em contato com um personagem da nossa infância, mesmo que desse outro lugar. E eu particularmente fiquei muito feliz em ver os ajudantes dela, que são iguaizinhos no desenho, e eu achei isso muito legal. Perfeito, eu vou dar uma nota 9 e vou dar 10 pra Emma Stone e jamais daria cloroquina pra essa Emma, porque ela tá maravilhosa. E esse foi mais um podcast do Nota Terapia. Curta, comente, siga a gente nas redes sociais, diga aí o que você achou, porque estaremos logo mais, logo menos de volta com mais um filme de livro, mais um filme, mais um comentário e mais qualquer coisa que a gente quiser falar, né? Até mais. Diz aí, até mais. Até mais. Valeu.